bem-vindo ao Síntese Interior. Por que um fruto tão simples, de uma árvore comum, está nas mãos de deuses sumérios, coroas egípcias e no coração do Vaticano? A pinha atravessou milênios e fronteiras geográficas. Mas ela não é um mero ornamento. Ela é um convite para olhar para dentro. A pinha. Esse objeto simples, cotidiano, biologicamente mundano, é o símbolo que sobreviveu a impérios, a religiões, a eras de pensamento completamente diferentes, que aparece nas mãos dos deuses da Mesopotâmia, no topo do bastão de Dionísio na Grécia Antiga, no centro da maior praça cristã do mundo, que foi esculpido em pedra, fundido em ouro, tecido em mantos reais, que persiste através de todas as transformações que a civilização humana atravessou, com uma consistência que não pode ser explicada apenas por transmissão cultural, porque aparece em culturas que não tinham contato umas com as outras. Por quê? O que existe nessa forma específica que falou tão profundamente à percepção humana em tantos contextos diferentes? O que a pinha viu que nós esquecemos de ver? Para entender o que as civilizações antigas reconheceram na pinha, é necessário primeiro ver o que a matemática e a biologia confirmaram séculos depois, com uma precisão que teria parecido mágica para quem havia intuído a mesma coisa muito antes de ter as ferramentas para demonstrá-la. A pinha é uma das manifestações mais perfeitas da sequência de Fibonacci que existe na natureza. As escamas de uma pinha não estão dispostas aleatoriamente, estão organizadas em espirais que giram em duas direções opostas simultaneamente. Se você contar as espirais que giram no sentido horário e as que giram no sentido anti-horário, vai encontrar dois números consecutivos da sequência de Fibonacci, quase invariavelmente. 8 e 13. 13 e 21. A proporção entre eles se aproxima da razão áurea, o número π, aproximadamente 1,618, o mesmo número que aparece na espiral do Náutilo, no arranjo das pétalas de girassol, na estrutura das galáxias, na proporção do corpo humano. A sequência de Fibonacci não foi inventada. Foi descoberta repetidamente, em contextos diferentes, por matemáticos que estavam tentando descrever padrões que observavam na natureza. E o que ela descreve é algo que vai além da matemática no sentido técnico. É o padrão pelo qual o crescimento orgânico acontece de forma mais eficiente. A forma pela qual a vida empacota o máximo de estrutura no mínimo de espaço, pelo qual a espiral se expande mantendo a proporção, pelo qual o novo emerge do existente sem desperdiçar o que já foi construído. A pinha, nesse sentido, não é apenas bela. É a demonstração física de uma lei que governa o crescimento de uma ordem que existe dentro do caos aparente da natureza, de uma inteligência que opera através da matéria sem que nenhuma mente consciente precise orquestrá-la. E as civilizações antigas, que a escolheram como símbolo, haviam percebido isso não através da matemática, mas através da observação. Através daquela forma de ver que precede a análise e que às vezes alcança verdades que a análise levaria séculos para confirmar. A Mesopotâmia, o berço da civilização escrita. A terra entre os rios, onde o ser humano primeiro decidiu registrar o que sabia sobre o mundo e os deuses representava frequentemente seus deuses e seres divinos segurando uma pinha. Nas esculturas assírias, que sobreviveram milênios, figuras aladas com expressões de autoridade cósmica estendem pinhas em direção a figuras humanas, em gestos que os arqueólogos interpretam como ritual de purificação, de bênção, de transmissão de algo sagrado do divino para o humano. O que estavam transmitindo? A vida, a regeneração. O princípio de crescimento que a pinha encarna a capacidade de proteger sementes,
até que as condições sejam certas para que brotem. A ideia de que o sagrado não é a manifestação imediata, mas a potência preservada o que está dentro, esperando pelo momento certo para se revelar. Na Grécia Antiga, a pinha ocupava o topo do tirso, o bastão de Dionísio, o deus do êxtase, da transformação, da dissolução dos limites entre o eu e o todo. Dionísio era o deus que os iniciados nos mistérios eleusianos invocavam como guia para estados de consciência expandida, experiências que os gregos descreviam não como alucinação, mas como revelação, como o momentâneo afastamento do véu que separa o cotidiano do sagrado. A pinha no topo do tirso dionisíaco não era decoração. Era símbolo do que o êxtase dionisíaco buscava produzir, a abertura. A expansão da percepção além dos limites do ego ordinário. A experiência de ver mais do que o olho comum vê não porque o mundo mudou, mas porque a consciência que o observa se expandiu o suficiente para perceber o que sempre esteve presente, mas que o estado ordinário tornava invisível. Roma herdou esse simbolismo e o transformou. A maior pinha de bronze da antiguidade, uma escultura com quase 4 metros de altura, decorava o templo de Ísis em Roma, antes de ser transferida para o centro do paraíso, o pátio de entrada do antigo complexo da Basílica de São Pedro. Quando o Vaticano foi construído, a pinha foi cuidadosamente preservada e hoje está no centro do Cortile della Pinha, o pátio da pinha dentro dos museus do Vaticano. Ladeada por 2 pavões de bronze que na iconografia antiga simbolizavam a imortalidade. O Vaticano, o centro da maior religião monoteísta do mundo ocidental, mantém no seu coração um símbolo que precede o cristianismo por milênios. E não por descuido, por reconhecimento, por aquela compreensão que as tradições mais antigas partilham antes que a especialização as separe. De que certos símbolos falam de algo tão fundamental sobre a condição humana que transcendem qualquer sistema de crença específico e pertencem ao que poderíamos chamar de patrimônio simbólico da espécie. Em 1649, René Descartes publicou um tratado sobre as paixões da alma, em que identificou a glândula pineal, uma pequena estrutura em forma de pinha no centro do cérebro, como o que chamou de assento da alma. O lugar onde, segundo ele, a mente imaterial interage com o corpo material, a interface entre o pensamento e a matéria. Descartes estava errado sobre a mecânica específica. A neurociência posterior demonstrou que a glândula pineal não funciona da forma que ele imaginava. Mas havia algo na sua intuição que a ciência posterior confirmaria de outra forma. A glândula pineal é biologicamente extraordinária, de maneiras que ainda não compreendemos completamente. É a única estrutura no cérebro que não é duplicada, existe como unidade singular no ponto de equilíbrio entre os 2 hemisférios cerebrais. É sensível à luz de formas que estruturas cerebrais internas normalmente não são. Contém células fotorreceptoras similares às da retina, apesar de estar no interior do crânio. Produz melatonina, que regula os ritmos circadianos e os ciclos de sonos, o estado em que a consciência cotidiana se dissolve e o inconsciente tem acesso menos mediado à experiência. E produz DMT, uma substância que alguns pesquisadores têm associado a estados de consciência não ordinária, embora os mecanismos ainda sejam objeto de investigação científica. O que é relevante aqui não é a versão mística popular que transforma a glândula pineal em terceiro olho e propõe que abri-la produz iluminação. Essa versão é simplificada a ponto de ser enganosa. O que é relevante é a correspondência formal e a intuição que ela encarna.
que existe no centro do aparato biológico através do qual você experiencia a realidade. Uma estrutura que tem a forma e algumas das propriedades funcionais do símbolo que as civilizações antigas associaram ao sagrado. A pinha, como símbolo da glândula pineal, não aponta para um mistério sobrenatural. Aponta para um mistério natural, o mistério da consciência. O fato de que o ser humano não apenas experiencia o mundo, mas experiencia a si mesmo, experienciando o mundo. Que existe uma reflexividade na consciência humana, uma capacidade de dobrar sobre si mesma, de observar o próprio funcionamento, de perceber além do que os sentidos imediatos oferecem, que não tem equivalente preciso em nenhum outro sistema que conhecemos. A intuição que a pinha simbolizava, a percepção além dos 5 sentidos, a capacidade de ver padrões que não são imediatamente visíveis, de sentir o que não pode ser completamente articulado, de reconhecer o significativo antes de que a razão tenha tempo de processá-lo, essa intuição não é sobrenatural. É a forma mais sofisticada de processamento de informação que existe. É o que acontece quando décadas de experiência, de padrões observados, de conexões estabelecidas, operam abaixo do nível do pensamento consciente e produzem uma percepção que chega antes do argumento que a justificaria. As tradições que veneravam a pinha haviam reconhecido algo real, que existe uma forma de conhecimento que não passa pelo canal estreito da análise racional, que o ser humano é capaz de uma percepção da realidade que excede o que os 5 sentidos imediatos oferecem, e que a razão discursiva pode processar, e que cultivar essa capacidade em vez de suprimi-la, ou ignorá-la, ou tratá-la como menos confiável do que o pensamento lógico, é parte fundamental do que significa desenvolver plenamente o potencial cognitivo humano. Existe uma espécie de pinheiro, o Pinus serotinus, cujas pinhas permanecem fechadas por anos, às vezes décadas, depois de atingir a maturidade. Elas carregam as sementes dentro de si, protegidas pelas escamas sobrepostas, esperando. Não por qualquer condição arbitrária por fogo. O calor de um incêndio florestal derrete a resina que sela as escamas, e as pinhas se abrem, liberando as sementes precisamente no momento em que o terreno ao redor limpo pelo fogo, enriquecido pelas cinzas, oferece as condições ideais para que germinem. Essa estratégia evolutiva proteger a semente até que o momento de máxima oportunidade chegue, mesmo que esse momento exija uma catástrofe aparente para ser criado, é uma das mais sofisticadas que a natureza desenvolveu. E é também uma das mais precisas metáforas para o que as tradições que veneravam a pinha estavam descrevendo sobre a psique humana. Carregamos dentro de nós verdades que ainda não estão prontas para germinar. Intuições sobre quem somos e o que viemos fazer, que a proteção necessária da psique mantém seladas até que as condições sejam certas, até que o fogo a crise, a perda, o colapso do que havia sido construído sobre fundações que não eram genuinamente nossas, crie o terreno necessário para que o que estava dentro finalmente possa se revelar. O mistério da pinha não é um segredo a ser decifrado em textos antigos ou em práticas esotéricas. É o mistério que você carrega. A semente que está dentro de você protegida, esperando, mais completa do que tudo que já se manifestou externamente, é o que todas essas civilizações, em todas essas épocas diferentes, estavam apontando quando erguiam a pinha como símbolo do sagrado. Não porque a pinha tem poder mágico, porque a pinha é honesta. Porque a sua forma, essa espiral perfeita que segue uma lei universal, essa estrutura que protege o que é mais valioso, até que o momento certo chegue.
Essa geometria que a natureza usa para demonstrar que ordem e crescimento não são opostos, comunica algo sobre a realidade que permanece verdadeiro, independentemente de quem o vê ou quando o vê. A pinha sobreviveu milênios, não porque alguém a preservou deliberadamente. Sobreviveu porque ela preserva algo que existe em todo ser humano, que já parou quieto o suficiente para sentir que há mais do que o que pode ser visto, mais do que o que pode ser medido, mais do que o que qualquer sistema de análise pode completamente capturar. A busca pelo sentido. A intuição de que existe uma ordem por baixo do caos. A percepção de que o que está dentro a semente, a verdade protegida, o potencial que ainda não se manifestou é tão real quanto o que está fora. Esse símbolo fala de algo que nunca muda, que existia antes da primeira civilização que o gravou em pedra, que existirá depois que qualquer sistema de crença que o incorporou tiver sido transformado pelo tempo. E que existe em você agora, completo, esperando apenas pelas condições certas para finalmente se abrir. Qual desses significados ressoa mais com a sua jornada atual? A pinha como ordem, como intuição ou como semente? Deixe sua reflexão nos comentários. O mistério da pinha termina onde começa a sua própria investigação. Até o próximo vídeo no Síntese Interior.